João capítulo 5, versículo 16 a 23, diz assim: Por causa destas coisas, os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque dizia estas coisas no sábado. Não somente no sábado ele dizia, dava testemunho, mas ele fazia sinais, tá bom? Versículo 17: E Jesus lhes respondeu: O meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrava o sábado, o mandamento do sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se, olha que coisa importante aqui no nosso texto, igualando-se a Deus, dizendo que Ele era Deus. Por isso que nosso tema aqui é o quê? A divindade de Cristo, porque Deus, Ele é, Jesus, Ele é o Cristo, Ele é Deus. Versículo 18, continuação 19: Mas Jesus respondeu e disse-lhes: Na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vier fazer o Pai. Porque tudo quanto Ele faz, o Filho faz igualmente. Nós vamos ver hoje que o apontamento do Cristo no Velho Testamento, Jesus ele fez muitos sinais como foram realizados no Velho Testamento. Se Deus ele abriu o Mar Vermelho e Deus abriu o Rio Jordão, Jesus ele fez o quê? Ele andou sobre as águas. Se Deus sustentou o povo com maná no deserto, a vida física, Jesus fez a multiplicação dos pães. Então preste atenção às obras que vão apontar também o nosso Senhor como Cristo no Novo Testamento. Continuação, versículo 20: Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e o Pai lhe mostra maiores obras do que esta, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho do Homem vivifica aquele que quer, falando de uma forma espiritual e física. E também o Pai a ninguém julga, olha só, mas deu ao Filho todo o juízo, para com que os homens honrem o Filho com a honra do Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Meus irmãos, semana passada então, como nós falamos da revelação do Cristo nos passos de Jesus. Hoje nós vamos continuar a falar sobre esse tema, mas nós vamos imputar aqui a divindade do Cristo também revelada pela Trindade, porque Deus falou sobre o Cristo, o Espírito Santo fala sobre o Cristo, e o próprio Jesus diz que Ele é o Cristo, dando o seu testemunho. Se as pessoas elas não querem crer na Bíblia, falando sobre o nascimento de Jesus, que é a nossa série que nós estamos estudando, só de você olhar os fatos da humanidade, a cultura, a filosofia, as ciências humanas, e você olha a história do homem, o nascimento de Jesus foi o maior evento que aconteceu na Terra, aqui neste mundo, ok? Para os judeus, nós estamos falando sobre a vida do Cristo, era o evento, deveria ser o evento mais esperado. Então quando o Cristo viesse, nós vamos dar referência, como por exemplo em 1 João, no capítulo 19, os saduceus, até os fariseus vai aparecer depois lá para o versículo 20 e 21, eles querem saber se João Batista é o Cristo, então eles esperavam o Cristo. Assim deve ser nos dias de hoje a igreja não esperar pelo nascimento de Jesus, mas está pronta para a segunda vinda de Jesus. Quando você fala sobre o impacto de Jesus, o impacto para a humanidade do nascimento, ela só vai ser superada pela segunda vinda de Cristo e o milênio. Quando você olha os fatos do mundo, você pode pegar muitos fatos, como por exemplo a Primeira e Segunda Guerra Mundial, que nem foram tão impactadas como o nascimento de Jesus para a humanidade. Nem o dilúvio, nem as pestes que já houve nesse mundo, nós estamos em tempo de pandemia,
nem a Primeira e Segunda Guerra Mundial influenciaram tanta a sociedade, as nações, como o nascimento de Jesus. As guerras mundiais, elas transformaram as nações, aquelas que precisavam ser construídas por décadas, mas o nascimento de Jesus mudou as gerações, mudou a humanidade há mais de 2000 anos, ok? Quando você olha, é tão impactante que os impérios e as nações usaram o nascimento de Jesus ao longo da história para unir a religião e o Estado, para fazer com que as pessoas sirvam a eles. Mas isso não é de Deus, isso não vem de Deus. Como as guerras não vêm de Deus, essa política misturada com religiosidade que nós temos, com o nascimento da Igreja Católica, que não tem nada a ver com a Igreja de Cristo, que você olha na Bíblia, os homens eles transformam todas as coisas e usam para o seu próprio interesse. Hoje, quando você fala de igreja, você fala da Igreja de Jesus Cristo, você anuncia a palavra de Deus, fala sobre o nascimento de Jesus. Nós vivemos um tempo em que o cristianismo, o nascimento de Jesus, ele está em desuso, está arcaico as crenças que Cristo consolidou pela palavra de Deus. Se você falar hoje sobre homossexualismo e tantos outros assuntos, as pessoas não aceitam. Veja que o cristianismo, ele é lançado de lado. As pessoas chegam, como nós vimos, até odiar. Os muçulmanos odeiam os cristãos. Muitas pessoas odeiam e desejavam que Jesus jamais teria nascido. Só que, como nós falamos no início da primeira mensagem, essa é a quarta mensagem, você na sua casa pode decidir se você quer uma festa de Natal, como o mundo tem, ou se você quer comemorar, não no dia 25 apenas, mas todos os dias, o nascimento de Jesus, que é o nosso Cristo. Então vamos entrar aqui, o nosso primeiro item que nós temos aqui, são os meios de revelação do Cristo por Deus. Nós já citamos alguns meios aqui e falamos, né? Mas nós vamos consolidar nesta noite essa condição aqui da revelação. A primeira coisa que nós encontramos sobre o nascimento de Jesus, eu estou repetindo algumas coisas, porque tem pessoas pela primeira vez aqui, é que nós temos no Novo Testamento os anjos anunciando o nascimento de Jesus do Cristo. Então você tem essa revelação mandada por Deus, dos anjos para os pastores, que foi a primeira tema que nós estudamos aqui, que foi a revelação no coração do homem sobre o nascimento do Cristo. Aqueles pastores tiveram um privilégio, porque os anjos chegaram e disseram: paz na terra, pois é nascido hoje, trago boas alegrias, porque é nascido hoje o Messias. A palavra de Deus também veio aos anjos, veio a Maria. No capítulo 1 de Mateus, abra sua Bíblia lá, nós ainda não citamos essa referência, não somente para Maria, mas também para José. A Bíblia nos mostra o motivo, o objetivo de Jesus vir a este mundo. Em Mateus, no capítulo 1, versículo 20 a versículo 21, é bem claro as palavras que o anjo traz para revelar o Cristo de Deus. Esse, no Novo Testamento, os anjos, é a primeira forma que Deus usa, é o meio que Deus tem para trazer a mensagem dele, para a revelação do nosso Salvador. Diz assim no versículo 20: e projetando isto, eis que em sonhos apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz a um filho, e chamará o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Você tem uma referência que nós vamos fazer do apontamento, é a mesma referência que você encontra em Êxodo no capítulo 3, quando Deus aparece para Moisés e fala: o meu povo, ele é escravo. Só que ele é escravo ali no Egito de uma forma física, e Deus vai fazer uma promessa que vai figurar a vinda do Messias. Então os anjos aqui no capítulo 1, versículo 20, versículo 21, ele diz que esse tempo de cumprimento chegou. Então eles podiam se alegrar porque o Cristo
seria nascido, o Cristo viria para pagar os nossos pecados. Se você abrir a sua Bíblia outra forma, lá em Lucas, no capítulo 4, nós falamos na semana passada que os fariseus, os escribas, os sacerdotes, eles não queiram o testemunho nem nos sinais de Jesus, mas no seu sofrimento, com o cumprimento das profecias, como nos salmos que nós lemos, eles viram que Jesus era o Filho de Deus. Se eles não creram, há um testemunho até dos demônios, dos anjos caídos dos céus, porque diz assim Lucas no capítulo 4 e versículo 34, e dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Olha, até os demônios revelaram a divindade de Cristo. Versículo 41, olha só o que está escrito na palavra de Deus: e também muitos saíram demônios, e clamando e dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele os repreendia e não deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo de Deus. Então olha só que naquele tempo as pessoas podiam facilmente identificar Jesus, mas eles não aceitaram. Então em João no capítulo 5, fazendo a introdução do nosso texto, volte lá na Bíblia, João capítulo 5, porque nós temos um texto aqui que Jesus ele dá o testemunho, mas o testemunho também é dado por João Batista. Então o testemunho também é dado pelo profeta, pelo João, que nós dizemos o João Batista. Esse João Batista não é o João que escreveu o livro de João, esse aqui é o apóstolo que escreveu. Mas o João Batista é aquele que veio anunciar a vinda do Messias. Mesmo assim, eles não creram. Capítulo 5, versículo 32, diz assim da palavra de Deus: há um outro que testifica de mim. Por quê? Aqui nós lemos no texto, do versículo 13 até o versículo 34, os saduceus, os escribas, os sacerdotes, eles não acreditavam nem no sinal, nem na palavra de Jesus. Aí Jesus diz no versículo 39 para eles: examine as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus está dizendo: mas como vocês não creem na minha palavra, tem um que está no deserto, até iniciar o ministério de Jesus, esse era o ministério de João, que anunciou sobre o Cristo. Versículo 35, diz assim, versículo 35, versículo 32, vou ler novamente: há um outro que testifica de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vos salvem, porque eles estavam acreditando no testemunho de quem? Dos sacerdotes, das pessoas que eram líderes lá, que Jesus não era o Cristo. No versículo 34 é a referência que está em João no capítulo 1 e versículo 19, nós já vamos ler. Continuação, versículo 35, ele, João, era a candeia que ardia e iluminava, e vós quiseste alegrar-vos por um pouco de tempo com a luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. Então Jesus aqui ele está fazendo uma declaração, porque quando Jesus, antes de iniciar o seu ministério, segura aí, mas lá em João no capítulo 1, apareceu João o quê? Batizando no deserto. Pode abrir lá em João no capítulo 1. E aí, eles mandaram pessoas para identificar se João era quem? O Cristo, porque eles sabiam que as escrituras falavam de um Messias, falava de um Salvador do povo. O anjo anunciou, eles não creram. Os demônios proclamaram, eles não creram. Eles foram até João, as autoridades que tinham a palavra de Deus, e também não creram. João capítulo 1 e versículo 19 diz, confere aí: e este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram a Jerusalém
sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem és tu? Olha, quem que é você? Olha só a sua resposta aqui dentro do contexto da conversa. E confessou, e não negou, e confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram: então quem és? És tu Elias? Lembra que o texto lá de João fala sobre ressurreição? Muitas pessoas ressuscitaram, as obras de Cristo. Cristo também ressuscitou pessoas. O Elias ele foi arrebatado, ele vai voltar, né? Estamos aguardando essa promessa que há dos profetas. Então eles foram ver. João Batista também disse: eu não sou Elias que sou eu vivo para os céus. Embora a referência do Velho Testamento colocava que a mesma força, com a mesma palavra que era pregada e que ardia no coração dos homens, era com a mesma intensidade que Elias tinha feito o seu ministério. E aí ele vai continuar dizendo, versículo 22: quem és? Disseram-lhe, pois, para que demos a resposta àquele que nos enviaram, dizendo de ti mesmo. E ele disse: eu sou a voz que clama do deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então ele disse: eu não sou Cristo. Vocês estão buscando o Cristo. Só que quando o Cristo foi revelado para eles, o que aconteceu? Eles não aceitaram. Meus irmãos, 2000 anos se passaram e a importância do testemunho dos homens continua a mesma. A importância do nosso testemunho da apresentação do Cristo é as obras que aqueles profetas fizeram. É a mesma obra que os anjos desceram do céu e veio a esta terra para proclamar o Salvador. Veja como isso é importante. Veja que a sua vida ela deve ser usada para a continuidade da obra de Deus, mesmo após 2000 anos. Jesus já morreu 2000 anos, já impactou o mundo, e você foi separado para os tempos de hoje, para pregar a palavra para as pessoas que ainda não conhecem. Assim como no tempo de Jesus, houve o tempo de Caim, houve o tempo de Nimrod, houve o tempo de Noé, houve o tempo das 10 pragas, que eu acredito que muitos israelitas não mataram o cordeiro e morreram sem receber a promessa do Cristo de Deus, sem receber a nova Canaã. Por isso que você deve permanecer firme. Nós estamos começando um ano que é um ano cheio de trabalho para nós. É um trabalho para os jovens, é um trabalho dos irmãos. Nós temos que recomeçar as coisas. Olha, nós temos um campo agora maravilhoso aqui, mas se não tiver trave, quem limpe o campo e quem prega a palavra, para que serve um campo desse? Nós temos as escolas bíblicas, mesmo que online. Se você não divulga, não proclama o Evangelho, como que aquele conteúdo vai chegar para aquelas pessoas, para ouvir a palavra de Deus? Veja que assim como João Batista, como aqueles anjos foram usados, você tem o privilégio de revelar o Cristo para as pessoas que ainda não conhecem. E essa é a vontade de Deus. E Deus ele tem os seus meios, que muitas vezes nós não entendemos. Em situações difíceis da nossa vida ou fácil, Deus usa os meios, as condições, para que o nome de Jesus seja proclamado. O que mais testificou de Jesus? Olha, os profetas. Moisés, versículo 39 é o que nós separamos e colocamos aqui. Examine as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Jesus está dizendo: olha, não tem a vida eterna nas escrituras? Deus não prometeu, não fez a promessa? Pois bem, é só você examinar elas, porque são elas mesmas que testificam de mim. Então, só uma pessoa ler os Salmos, ler a palavra de Deus, ela vai apontar para o Cristo, para o nosso Senhor e Salvador, que já veio a este mundo. Mas tem mais coisas que foram usadas. Tem mais exemplos e situações que aconteceram, que apresentaram aos homens o esperado Messias. Quando você olha no Velho Testamento, antes de entrar na Trindade, para a gente fechar esse assunto que nós estamos falando, os sinais foram usados como meio no Velho Testamento para apontar não somente o Cristo, as suas palavras, mas as obras. Nós não lemos aqui que tudo que o Pai faz, o Filho faz. Nós já vamos falar já disso aqui. Então todos os sinais que nós encontramos no Velho Testamento, eles vão apontar o antitipo, ou seja, o anti-exemplo, aquele que vem antes. Ele prefigura
aquela figura que ele quer mostrar. Então, nós temos, por exemplo, em Gênesis, lá em Gênesis, quando há o pecado do homem, no capítulo 3, é o primeiro exemplo que nós temos de Cristo Jesus. Quando Adão e Eva pecou, o que foi feito? Deus ensinou eles a matar um cordeiro, porque a morte daquele cordeiro, o derramamento de sangue, prefigurava que um dia o seu filho viria o quê? A este mundo. Em Gênesis, no capítulo 22, se você quiser abrir a sua Bíblia, Gênesis, no capítulo 22, versículo 1 e 2, é muito conhecido esse texto, um dos mais lidos em todo o mundo, que é quando Abraão é provado por Deus. A prova de Abraão simboliza o amor de Deus pela representação da salvação em Cristo. Uma pessoa que ela é temente de Deus, a coisa que ela mais preza na vida dela, ali é a família, são os filhos. Então olha só o que Deus pede para este homem. E aconteceu depois destas coisas que Deus provou Abraão, e disse-lhe: Abraão, e disse ele: eis-me aqui. E disse: tomai agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ali o holocausto sobre uma montanha que eu te mostrarei. Então olha só a figura de Cristo, a figura de Abraão. O Abraão é o pai da fé, porque ele creu em Deus, que Deus era capaz de ressuscitar o seu filho dos mortos. Lá fala em Hebreus. Em Hebreus você pode fazer essa leitura lá do texto. Então é uma outra prefiguração do que Deus um dia faria. Porque se o pai tem coragem de matar um filho, por obediência, olha o que Deus faz sendo Deus, entregando o seu filho. Olha só o amor que Deus tem para entregar o seu filho na cruz para a remissão dos nossos pecados. Este aqui é um outro apontamento que mostra a obra de Cristo vicária, na cruz por nós. Isso é uma revelação do Messias, que eles podiam olhar aquele Jesus que há no Velho Testamento, aquela figura, aquela sombra, foi revelada no Novo Testamento. Não somente isso, o que mais nós temos? Nós temos, por exemplo, em Êxodo, no capítulo 12, pode abrir lá a sua Bíblia, um livro para frente de Gênesis, segundo livro da Bíblia. Gênesis no capítulo 12, quando há a confirmação dessa aliança com Deus, a primeira aliança que Deus faz com o homem. Capítulo 12 de Êxodo, Deus vê o que? O seu povo sofrendo. Nós já vamos ler a referência, como nós lemos lá, falando do anjo para José, vai libertar o povo, esse menino vai libertar o povo da escravidão do pecado. Em Êxodo, no capítulo 12, no versículo 3, diz assim: e falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10º dia deste mês, tomem para si cada um cordeiro segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Versículo 5, condição desse cordeiro: o cordeiro ou cabrito será sem mancha, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Olha só, é uma figura, é um apontamento de um sinal. O que vai fazer? Vai pegar esse cordeiro, vocês que são escravos ainda, escravos do Egito, escravos do pecado, eu vou libertar vocês. O que vocês vão fazer? Vão matar esse cordeiro aqui, como a geração de vocês fazem, como foi ensinado para Adão, o povo de vocês vão matar, só que quando vocês matar, esse cordeiro, ele representa o meu filho, ele não tem pecados. Vocês vão pegar o sangue dele que vai ser derramado, vai passar onde? Nas ombreiras da porta, porque quando passar o anjo destruidor, vai passar e o anjo não vai fazer o quê? Ferir aquela casa. É uma pré-figura. Então as escrituras, ela está cheia de exemplos que ela representa aquela pré-figura de Cristo, que o Messias viria. Nós poderíamos citar muitas coisas dentro desse sacrifício, como que o povo ia preparar. Versículo 7, pode ler aí na sua Bíblia. Olha, vai preparar com ervas amargas. Por quê? Porque está mostrando, simbolizando a obra que Cristo sofreria por nós. Vai fazer libação de sangue, mostrando que o sangue do cordeiro seria o quê? Seria derramado. Que aquele sangue passado no obreiro, na obreira da porta, naquele madeiro, seria o que Deus fez para o homem para todo sempre, para a sua salvação, para nos comprar do nosso pecado. Êxodo no capítulo 3, versículo 7, pode voltar aí, é uma pré-figura. Por quê? Porque o povo está em escravidão, lá em Roma.
eles são escravos, eles não são livres. Olha só, quando Herodes morreu, que era o governador da Judéia, houve uma ordem antes da sua morte, que era para matar as crianças, que era para toda a cidade lá chorar a sua morte. Então como que ia fazer? No tempo de Moisés, que eles eram escravos, mandaram matar quem? Os meninos. Então é a representação do velho e do novo se cumprindo. No tempo de Jesus, o que fizeram com as crianças debaixo de 2 anos? Elas foram o quê? Mortas. José não teve que ir para o Egito. Não houve no tempo de Jesus mais de 400 anos em que Deus ficou em silêncio, do profeta Malaquias até João. Quando você tem a revelação lá do povo no Egito, 430 anos no deserto, naquele deserto, Deus fala com José e depois o povo vai aguardar. E quando Deus aparece para Moisés, Moisés pergunta, mas quem é você? E aí o que Deus diz? Eu sou o que sou. Olha Êxodo no capítulo 3, essa referência, porque essa referência é uma referência muito importante, no versículo, se eu não errei aqui, no versículo 13, capítulo 3 e versículo 3, o Velho Testamento todinho se apontando para o Cristo de Deus, para a remissão dos homens. Olha só as palavras de Deus para Moisés. Então disse Moisés a Deus, eis que quando for ter com os filhos de Israel, e lhes disser, o Deus dos vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? O que eu lhes direi? Qual que é o nome seu, Senhor? Quando eles perguntar, o que eu vou dizer? O que Deus respondeu para Moisés? Como é que Moisés tinha que responder para o povo? Olha só na palavra de Deus, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Preste atenção nesse termo, eu sou o que sou. Esse é o termo que prefigura lá atrás e vai mostrar o apontamento do Cristo no Novo Testamento. Então essas pessoas, elas estão cercadas e cheias de vários testemunhos. Pode ser por sinais, pode ser por testemunho de visões, por sonhos. Deus ele deu muitos meios. Quando nós citamos, por exemplo, Nicodemos na semana passada, Jesus disse, olha, assim como a serpente foi levantada no deserto, se você quiser abrir a sua Bíblia em Números, capítulo 21, versículo 4 a 9, aquela obra daquele povo em reclamação, murmuração e pecado contra Deus, aquela serpente de bronze representava o quê? Que um dia o Filho de Deus viria para morrer naquela cruz. Por isso que na semana passada nós falamos que a morte de Jesus fez aquelas pessoas que não queriam crer, ver, porque eles conheciam as Escrituras e sabiam que no sofrimento do Cristo, eles podiam identificar que Jesus é o Filho de Deus. Às vezes você conversa com as pessoas falam assim, olha, eu sou cristão, às vezes a pessoa diz, eu sou católico, eu creio em Deus, mas eu não creio em Cristo, eu não creio na Bíblia. Então, de fato, a pessoa não crê no Cristo, porque o Espírito Santo ainda não revelou no seu coração isso. Então olha só quantos meios nós temos de ver a revelação no Velho Testamento. A própria Arca da Aliança, nós nem falamos da Arca de Noé, por exemplo, uma pré-figura que salvou ali aqueles que creram, salvou da destruição, e novamente haverá uma destruição em Apocalipse, quando diz a Bíblia lá, nas taças da ira de Deus. As pessoas estão o tempo todo desprezando a palavra de Deus. Então Deus revela por muitos sinais e por muitas questões. Mas quando você olha no Novo Testamento, como que Deus se apresentou, revelou para aquelas pessoas que Jesus era o Cristo? Quando você abre em Mateus no capítulo 3, pode abrir a sua Bíblia, Jesus ele foi batizado por João. Mateus capítulo 3 e versículo 17. As pessoas já seguiam Jesus naquele tempo e podem escutar uma voz que vinha do céu, e aquilo foi um testemunho de Deus para aquelas pessoas que estavam ali, que há 30 anos atrás não viram um anjo, não viram o nascimento como os magos viram, não ouviram as palavras de Simeão nem de Ana com o seu cântico,
dando glória a Deus pelo nascimento. Mas em Mateus no capítulo 3 e versículo 17, as pessoas que estavam lá escutaram: e eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado, em quem me compraz. As pessoas que estão lá ouviram. Só que você anda mais um pouquinho, em João no capítulo 6, a palavra de Deus diz que muitos dos seus discípulos já não andavam mais com ele. Perceba quantas pessoas já começaram a carreira da fé, proclamando Cristo como Salvador, mas não estão mais nessa carreira. Por isso, vigiai e orai, para que nós possamos permanecer firmes, com as portas abertas. Para dar uma outra exemplo aqui no Novo Testamento, Mateus no capítulo 27 e no versículo 50, da Trindade começamos pelo Pai. Capítulo 27, versículo 50 diz: e Jesus, clamando outra vez com uma grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de baixo e cima, estremeceu a terra e fendeu-se as pedras. Se os saduceus e os levitas, que nós lemos lá no capítulo 5 de João, não creram na morte de Jesus, Deus deu um sinal: o véu do templo foi rasgado de cima e embaixo. Houve terremotos, e mais sinais aconteceu, continuando o versículo. E abriu 52, e abriu-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saíram pelas sepulturas. Depois da ressurreição da morte, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. Se Deus ressuscitou lá no Velho Testamento, com a ressurreição de Jesus depois, as pessoas podiam ver que Jesus ele ressuscitou, porque após 3 dias, após 10 dias, 15 dias, 30 dias, um mês, um ano, só se falava da ressurreição de Jesus em Jerusalém. Lembra que nós lemos lá em João, no capítulo 5, que nós falamos que Jesus disse, versículo 21, porque assim como o Pai ressuscita os mortos e lhe dá vida, assim também o Filho do Homem aos que quer. Olha que coisa maravilhosa. Não adianta nada Deus ressuscitar a pessoa de uma forma física e deixar a alma da pessoa ir para o inferno. O Espírito Santo. Deus ele revelou o Cristo naquele tempo, Velho Testamento, apontamentos e meio e novo. E o Espírito Santo. O Espírito Santo ele revela Cristo, e nós falamos no primeiro episódio, quando nós falamos a revelação do Cristo nos corações. Porque o Cristo ele revela para o coração humano o que Deus tem feito pelos seus. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, eu quero que você abra sua Bíblia lá, é o Espírito Santo, a função dele é abrir o entendimento dos nossos corações. O José podia se estremecer inteiro, mas quando o anjo fosse embora, como Maria, ele podia se esquecer e não crer. Então o Espírito Santo, ele revela aos homens no coração, ele vem convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. É o Consolador que só pôde vir habitar em nós quando Jesus tirou toda a maldição do pecado. Quando Jesus morreu na cruz e a separação que havia de Deus para com os homens foi tirada. Hoje, o Espírito de Deus mora dentro de ti, se você já entregou a sua vida para Jesus. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, acho que eu errei a referência aqui, hein? Não, tá certo, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu, e o ouvido não ouviu, está falando dos céus, está falando de vida eterna, e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os seus e os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas e anda às profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabem as coisas do homem, senão do Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe das coisas de Deus, se o Espírito de Deus não revelar. Em Efésios, no capítulo 1, e versículo 13, se você quiser abrir a sua Bíblia, a palavra de Deus diz: em quem vós estáis, depois que ouviste o Evangelho da verdade, e fosse selado com o Espírito Santo da promessa. Qual que é a diferença de uma pessoa que crê em Cristo ou não? O Espírito Santo. O Espírito Santo vem habitar dentro dos nossos corações. Então, se não é o Espírito Santo enviado pelo Pai, tirado pela maldição do Cristo, porque nós falamos sobre Trindade, mas é uma palavra que nem tem na Bíblia,
mas mostra as três pessoas numa só como Deus, a divindade que nós estamos falando. Ele vem revelar o seu Filho. E o próprio Jesus, como o nosso texto se destaca, Jesus, pelo seu testemunho, ele se revelou que ele era o Cristo. E Jesus é de fato o Cristo. Os fariseus, os judeus, não aceitaram. Volta lá em João, no capítulo 5, para a gente terminar. Aqui é um exemplo só, porque eles ficaram no versículo 18 com mais raiva ainda, porque Jesus disse que era o Filho de Deus. Mas no livro de João, aponta Jesus como Deus, porque diz em várias passagens dizendo, Jesus diz, eu sou. E os judeus, saduceus, fariseus e todo o povo judeu não aceitaram o testemunho de Jesus, porque Jesus dizia, eu sou. Só que quando ele dizia, eu sou, não somente o seu testemunho, mas estava baseado o seu testemunho, os apontamentos do Velho Testamento, mas das suas obras. Sabe por quê? Deus, o que ele fez? Deus foi lá no deserto e deu maná para o povo. Jesus foi lá e fez a multiplicação. E quando perguntaram, Jesus disse em João no capítulo 6, versículo 35, eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu dos céus. Eles aceitaram o termo eu sou? Não aceitaram, mas os sinais testificavam que Jesus ele era Deus. Lembra que Nicodemos no capítulo 3 disse, Senhor, nós falamos na semana passada, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for contigo. E aí Jesus respondeu para Nicodemos, não meu filho, você não está entendendo, não é só se Deus não for comigo, eu sou Deus. Versículo 16 do capítulo 3 de João, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu o quê? O seu Filho unigênito, para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando eles ouviram, eu sou o pão da vida, eles não aceitaram. Em João no capítulo, que nós estamos 5:21, Jesus diz, olha, Deus ressuscita, o Filho também ressuscita. Quando Jesus ressuscita o Lázaro lá em João no capítulo 11, versículo 25, Deus ressuscitou pessoas no Velho Testamento, Jesus fez as mesmas obras que o Pai disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem tem a vida eterna, quem crê em mim, nunca morrerá. Então olha só, meus irmãos, vocês percebam que nós nem vivemos isso, mas quantas provas nós encontramos na Bíblia. As pessoas viram aquilo e não creram, uma coisa impossível. Por isso, como que pode o nascimento de um homem simplesmente ser o maior evento que aconteceu na face da terra, se esse nascimento não é revelação, não é colocado como Cristo de Deus, porque Ele é. Então, se as pessoas não querem crer, como é que pode 2000 anos o nome ser proclamado ainda? Ter um feriado só para Ele? Nós não comemoramos a Páscoa como os judeus comemoram, porque Jesus é a nossa Páscoa. Mas não tem livro mais vendido no mundo do que a Bíblia. Que está lá o quê? O Cristo do Velho Testamento, aquela sombra com exemplos, com a realidade do novo. Jesus ainda disse, eu sou o quê? A luz do mundo, João capítulo 8 e versículo 12. A primeira coisa que Deus dá de conhecimento para o judeu na criação é a luz. Deus disse, haja luz e houve luz. Quando Jesus disse, eu sou a luz do mundo, e os textos que você procura no Evangelho, diz que naquele momento as pessoas iriam matar Jesus. Porque Ele é o quê? Ele é Deus. E as pessoas não creram. Eu sou a luz do mundo. Só há luz nesse mundo em condição de vida, porque Deus colocou o homem, porque eu vim salvar toda a alma que quer. Olha só, Jesus ainda disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pense como um judeu, o que é um caminho de vida? O que é uma opção de vida? O que a pessoa decide, ela de uma forma interna, ela vai viver aquilo como a coisa, aquela regra que é mais preciosa para a vida dele. Então eles sabiam que o único caminho que podiam levar da morte para a vida eterna era quem? Era Deus. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, o que Jesus disse? Eu sou Deus. Qual que é a única verdade absoluta para um judeu? Deus. Quando Jesus diz, eu sou a verdade, o que ele disse? Eu sou Deus. Quando Jesus disse, eu sou a vida, qual que é a única vida que existe? Quem que é o Criador da vida?
é Deus. E quando Jesus disse, ele diz o quê? Que ele é Deus. Mas as pessoas não aceitaram que ele era o Filho de Deus. E não para por aí as referências. Ele disse: eu sou a videira verdadeira. João capítulo 15, versículo 1. Olha só, e vós, no versículo 3, são ramos. Sem mim, vós não podem fazer nada. Eles odiaram mais ainda Jesus com a expressão: eu sou a videira verdadeira, porque a videira simbolizava quem? Israel. Só existe Israel, só existe povo de Deus, porque vocês são ramos, vocês estão ligados a mim. As pessoas não aceitaram o seu testemunho, a sua revelação. E Jesus ainda diz no capítulo 10: eu sou o bom pastor. É aquele que cuida das ovelhas do Senhor. O nosso Senhor é Deus. Mas nós falamos que Jesus também é o nosso Senhor. Mas olha só, quantas coisas você encontra nas Escrituras. Talvez você venha para a igreja só de sábado, de domingo, mas pense no contexto do judeu, quando ele é ensinado desde pequenininho. Sabe quando você ensina um filho a gostar de um time? Que nem o Alexandre ensinou o Alex aí. Eu estou tentando ajudar a família lá, eu estou tentando passar o João para o Corinthians, entendeu? Para dar uma compensada, né, Edinho? Ou Edinho não, né, Luciano? Senão ele vai sofrer, né? Mas olha só, eles só pensavam naquilo, era só as Escrituras que importavam para eles. Então, como é que tantos apontamentos eles não creem no Cristo? Amém?